Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre controle de estoques e dessa vez vamos conversar sobre o método MPM. O que é esse método? MPM significa média ponderada móvel. Também é conhecido pela sigla em inglês como WAC, ou seja, Weighted Average Cost. No que consiste ele? Bom, vamos ver um exemplo de uma empresa que faz as seguintes movimentações no estoque em um determinado mês. Eu acho que vocês já conhecem esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, porque é o mesmo exemplo que eu utilizei nos vídeos sobre o método PEPS e o método WEPS. A diferença é que agora, no método MPM, nós vamos resolvê-lo de uma maneira diferente, certo? São os mesmos lançamentos feitos em 3 métodos diferentes, dessa vez no método MPM. Vamos continuar considerando que não há um estoque inicial. O primeiro lançamento vai ser esse do dia 2 de julho, que tem uma compra de 1.500 unidades a R$10 cada. Vamos montar a ficha de controle de estoque da mesma maneira que montamos as anteriores, com entradas, saídas e saldo em 3 grandes colunas, as quais são subdivididas entre quantidade, preço unitário e total, sendo que o total é a multiplicação entre a quantidade e o preço unitário. Primeiro lançamento, então, 2 de julho, entram 1.500 unidades avaliadas a 10 cada uma, o que totaliza 15 mil. Certo, não tínhamos nada no estoque nesse momento, portanto, o que permanece no estoque ao final do dia 2 de julho é exatamente o mesmo que entrou, né? São aquelas 1.500 unidades avaliadas a 10. Bom, a entrada não muda em nada, não difere em nada com relação ao que acontece no método PEPS e no método WEPS. O que vai mudar é a maneira como nós calculamos o saldo final, o que vai impactar numa diferença nas saídas. Então, o segundo lançamento vai ser feito no dia 9 de julho, uma compra de 2.500 unidades avaliadas a R$12 cada uma. 2.500 vezes 12 dá 30 mil, certo? Até agora não mudou nada. Só que dessa vez a gente vai calcular o saldo final de uma maneira um pouco diferente, pois o preço unitário dele será a média ponderada dos preços dos 2 lotes que nós vamos ter agora em estoque. Para facilitar um pouquinho esse cálculo, para a gente não ter que pensar em termos de média ponderada, a gente pode fazer o seguinte: nós vamos somar aqui aquelas 1.500 unidades que nós já tínhamos no estoque com as 2.500 unidades que entraram no estoque nesse momento. 1.500 mais 2.500, chegamos em 4.000 unidades. Da mesma forma, vamos somar os valores dos lotes que nós tínhamos com os lotes que estão entrando agora. Ou seja, nós tínhamos um lote de R$15 mil e agora entrou um lote de R$30 mil. Se nós somarmos estes dois valores, chegamos em R$45 mil. E agora nós precisamos calcular o preço unitário médio dessas unidades que estão estocadas ao final do dia 9 de julho. É muito simples, basta dividir 45 mil por 4 mil e o resultado será 11,25. Então, ao final do dia 9 de julho, nós temos 4.000 unidades no estoque, cada uma está avaliada em média a R$11,25 e de forma que elas totalizam o valor de R$45 mil. E esse procedimento nós vamos manter nas próximas entradas. Agora, terceiro lançamento, no dia 14 de julho, uma venda de 1.500 unidades. Muito simples. Nós vamos colocar aqui na saída 1.500 unidades e vamos utilizar o preço unitário médio delas, que nós calculamos aqui no lançamento anterior, 11,25. Então, no dia 14 de julho vão sair 1.500 unidades, avaliadas em 11,25 cada, o que totaliza 16.875, ou seja, 1.500 vezes 11,25 dá 16.875. E o que fica no saldo final? Nós tínhamos 4.000 unidades, saíram 1.500, portanto permanecem no saldo final 2.500 unidades. Elas vão se manter
avaliadas em R$ 11,25, totalizando R$ 28.125, ou seja, 2.500 vezes 11,25, o que totaliza R$ 28.125. Às vezes, pode haver algumas pequenas diferenças de arredondamento. Quando a gente faz, por exemplo, na calculadora, um cálculo na calculadora, depois passa para o caderno, a gente é obrigado a fazer um pequeno arredondamento. Então, pode ser que aqui comecem a haver pequenas diferenças, né? Se a gente calcular a diferença entre o valor do dia anterior e o valor do dia presente, pode ser que não dê exatamente 28.125 se vocês estiverem fazendo dessa forma. Mas, se vocês estiverem calculando em uma planilha eletrônica, obviamente, tem que gerar esse resultado aqui, certo? Mais um lançamento, o quarto lançamento no dia 20 de julho. Compra de 1.000 unidades avaliadas a 13 cada. O lançamento da entrada não difere nada em relação aos métodos anteriores. E agora nós vamos calcular o saldo da mesma maneira que nós fizemos lá no lançamento do dia 9 de julho. Aqui no dia 14 nós tínhamos 2.500 unidades. Entraram 1.000 unidades, portanto ficamos com um total de 3.500 unidades. Nós tínhamos um estoque avaliado em R$ 28.125 e entrou um lote avaliado em R$ 13.000. A soma destes dois valores nos dá um total de R$ 41.125. E agora nós vamos recalcular o preço unitário da mesma forma que nós recalculamos lá no lançamento do dia 9 de julho. Nós vamos dividir o valor total pela quantidade de itens em estoque. Isso vai nos dar 11,75, que é o preço unitário médio dos produtos que estão lá estocados. Então a gente percebe que há uma diferença em relação aos métodos PEPS e UEPS, no sentido que estes dois primeiros separavam sempre os lotes lá no saldo final. E no método da média ponderada móvel não se separa, justamente porque se calcula a média. Depois, temos o quinto lançamento, no dia 29 de julho, uma venda de 2.000 unidades. Então vamos lançar a venda aqui, são 2.000 unidades, conforme foi solicitado. Elas vão sair pelo preço unitário médio de 11,75, que foi o preço unitário que nós calculamos aqui no lançamento anterior. Isso vai nos dar uma saída total de R$ 23.500. E o saldo nós vamos poder calcular da mesma maneira que nós calculamos lá no dia 14 de julho. Nós tínhamos 3.500 unidades em estoque, saíram 2.000, ficamos com 1.500 unidades. Elas estão avaliadas a 11,75 cada, em média, o que nos dá um valor total de 17.625, ou seja, 1.500 vezes 11,75 nos dá 17.625. Percebam que o preço unitário médio só vai ser alterado quando houver uma nova entrada, certo? Nas saídas, o preço unitário médio não é alterado. Ele só é alterado quando entram produtos de valores diferentes, né? E, portanto, a média de preço unitário passa a ser diferente. Aqui nas saídas, a gente simplesmente toma por base o preço unitário médio calculado após a compra anterior, certo? E agora, podemos calcular os totais, da mesma forma que nós calculamos lá nos métodos PEPS e UEPS. Aqui, total das entradas, 15.000 mais 30.000 mais 13.000, dá 58.000, exatamente a mesma coisa dos métodos PEPS e UEPS. As entradas não mudam, certo? As saídas vão mudar um pouquinho. Dá 16.875 mais 23.500, chegamos em 40.375. Nós vamos perceber que esse valor está entre o valor do método PEPS, que foi o que nos deu a saída mais baixa,
e o valor do método WEPS, que foi o que nos deu a saída mais alta, justamente porque ele está calculando pela média, então ele ficou entre os dois valores dos métodos anteriores. Da mesma forma que o saldo final em estoque, que é 17.625, né? Lembrando que para o saldo final a gente simplesmente pega o valor do saldo final após o último lançamento, porque ele não precisa ser somado, porque ele foi atualizado após cada lançamento. 17.125, né? E da mesma forma que nos métodos anteriores, nós sabemos que o valor total das saídas corresponde ao custo da mercadoria vendida naquele período. Vamos novamente utilizar o método do inventário periódico para verificarmos se este nosso CMV faz sentido. Então, nós temos aquela fórmula que diz que estoque inicial mais as compras menos o estoque final nos dá o CMV, o custo da mercadoria vendida. Nós não tínhamos estoque inicial, por isso eu coloquei 0. As compras totalizaram 58 mil e o estoque final totalizou 17.125. Após a resolução, chegamos em R$ 40.375, que corresponde ao CMV que foi encontrado lá na ficha de controle de estoque, ou seja, pelo método do inventário permanente. Sobre o método MPM, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula. Até logo!